Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja muito bem. Pessoal, vamos falar um pouquinho de texto dissertativo, não é nenhuma novidade para vocês, eu já comentei com vocês várias vezes, é aquele tipo de texto em que você escreve geralmente, na grande maioria das vezes, em terceira pessoa do singular, né? Não tem achismos, não tem opinião, ele é sempre baseado em textos para dar a fundamentação. Que tipo de texto? Textos como, por exemplo, livros, artigos científicos, dados estatísticos, que é para dar uma boa fundamentada aí no seu texto, né? Ele geralmente ele é dividido em parágrafo introdutório, depois dois, três parágrafos aí para desenvolvimento e a conclusão. E a conclusão, existe vários tipos de conclusões, viu pessoal? E assim também como introdução, tem vários tipos de introduções também, mas aí vocês vão ver com mais calma no ensino médio, tá? Esse texto que a gente começa a falar aqui, pessoal, é sobre o analfabetismo do Brasil, né? É lógico que eu não vou ficar lendo, que vocês podem ler com calma na casa de vocês, mas vamos nos atentar a esse analfabetismo funcional, que é a capacidade, por parte de pessoas tecnicamente alfabetizadas, de compreender textos simples e de realizar operações matemáticas de certa complexidade, ou seja, os analfabetos funcionais são aquelas pessoas que se limitam um pouco, né? Sabem ler, escrever e interpretar coisas mais simples. Não chega a ser uma pessoa alfabetizada, proficiente, que é capaz de produzir, né, suas próprias obras, seus próprios textos, né, de uma forma bem mais complexa, tá? Mas, já falando disso, vocês vão ver que esse primeiro texto, né, cujo tema é só 8% dos brasileiros sabem se expressar plenamente. Alfabetizados funcionais são 27% da população. Isso é um número muito preocupante, pessoal. Leiam, por favor. É um texto bem interessante. Se atentem também, pessoal, nesse segundo parágrafo aqui, que fala desses tipos de analfabetos aqui, tá? Vocês vão ver que eles fizeram uma divisão em 5, né? A alfabetização, na realidade, é uma linha de pensamento aí sobre a pessoa no processo de alfabetização, né? Então fala assim: a pesquisa que busca aprimorar os dados dos Índices Nacional do Alfabetismo, o INAF, separa a população em 5 grupos. Então existe os analfabetos, que não sabem ler e escrever, existe o rudimentar, elementar, intermediário e o proficiente. O proficiente, sim, é aquele que domina todas as competências e habilidades aí. Aí eu vou deixar vocês lerem com calma essa parte aí, tá? Pessoal, atividade oral vocês não precisam fazer, tá? Mas eu gostaria que vocês lessem também esse texto aqui do analfabetismo do século XXI. Leiam, até porque sem ele vocês não conseguem fazer as atividades. É um texto bem interessante mesmo. E volta a falar aqui no parágrafo de número 6 da alfabetização funcional, né? É o segundo conceito importante, mas seu significado varia em cada contexto. Um aluno pode ser considerado analfabeto funcional se não for capaz de copiar rápido e corretamente um texto do quadro ao iniciar o segundo ano escolar. Um cidadão comum é considerado analfabeto funcional se não entender o que lê na coluna de pequenos anúncios de um jornal, né? Por esse último critério, quase 70% dos brasileiros com mais de 15 anos são analfabetos funcionais. Olha que triste a realidade, pessoal. Por que eu falo que essa realidade é triste? Porque a gente já começa a entender por que, né, que a população é tão fácil de ser manipulada, a fake news vende tão facilmente, né? Por quê? Porque nós temos um grupo de analfabetos funcionais muito grande. E como que nós mudamos isso? Estudando, galera. Estudando, estudando, estudando. Bom, depois, aqui tem um comparativo entre textos narrativos e textos dissertativos. Então veja, pessoal, que eu começo sempre com um tema, né?
Quando eu puxo para o narrativo, o texto narrativo ele tem elementos concretos, né? O que seriam esses elementos concretos, né? Personagens, as ações de cada um. Eu tenho uma caracterização de personagens, eu tenho clímax, eu tenho desfecho, né? E é narrado geralmente em primeira pessoa, ou também ele pode ser narrado, se for contar uma história, pode ser narrado em terceira pessoa, né? E ele pode ser uma ficção, mas na maioria das vezes ele vai ser uma ficção, né? Ele até foge um pouquinho do gênero, né, da narrativa, né? E aí usa-se muito a imaginação. Aqui, na parte da dissertação, já é bem diferente, né? Então eu tenho uma reflexão sobre algum assunto abordado, né? Então os elementos em gerais são abstratos, né? E não temas concretos. E aí tem aquela estrutura toda que eu falei para vocês, correto? Bom, o que eu quero que vocês façam agora? As atividades, né? As atividades atividade 1 até, da atividade 1 até a atividade 5, da página 73 e 74. E eu quero que vocês façam em casa, 1 e o 2 da página 75, ok? Isso do capítulo 31, galera, tá bom? Então eu vou parar a gravaçãozinha por aqui, porque daqui a pouco eu vou entrar então no capítulo 32.